Salve galera, beleza? Vídeo 3 aqui, onde nós vamos falar sobre tipo de dados, os tipos de dados primitivos. O que são tipos de dados, né? São os tipos de cada atributo, de cada variável que nós vimos no nosso vídeo número 2. Então vamos lá. A linguagem Java, ela possui 8 tipos básicos de dados, denominados tipos primitivos. Depois eu vou explicar para vocês a diferença de primitivos e de objetos, que podem ser agrupados em 4 categorias. Então, nós temos os tipos inteiros, tipos de pontos flutuantes, tipos caracteres e tipo lógico, certo? Essas são as categorias. Agora a gente vai navegar dentro dessas categorias. Para os tipos inteiros, existem 4 diferentes. Byte, que ele guarda 8 bits. Short, guarda inteiro curto de 16 bits. Int é um inteiro de 32 bits. E o long é um inteiro que guarda 64 bits. Tudo isso guarda tipos inteiros. Tipos inteiros são números que não são quebrados, certo? O que diferencia um do outro é a quantidade de bits que cabe dentro de cada variável. Perfeito? Ótimo. Tipos de dados de ponto flutuante. No Java, existem duas representações para números em pontos flutuantes que se diferenciam pela precisão oferecida. Então, nós temos float, que ele permite representar valores reais com precisão simples. Então, dentro de um float, eu consigo guardar 32 bits. E double, que ele oferece dupla precisão, ou seja, a representação dele é de 64 bits. Tá? Então, é para guardar valores, propriamente dito. Nós temos os tipos de dados que são caracteres. Então, o tipo char, que a gente chama, ele permite a representação de caracteres individuais, ou seja, eu consigo guardar um caractere apenas. Alguns caracteres são considerados especiais, pois eles não possuem uma representação visual, sendo a maioria caracteres de controle, né, são fixos, né, privados da linguagem, que eu mostro para vocês nesse quadro. Então, esses caracteres, por exemplo, o contra-barra N, né, o line, new line, ele pula a linha. Então, nós temos o barra R, que é o retorno do carry return. Nós temos por exemplo, contra barra B, que é o retrocesso, né, o backspace, nós temos o contra barra T, enfim. Tem uma porção de representações aqui que são reservados da linguagem. Então lembrem, char, um caractere apenas. Nós temos os tipos de dados lógico, né? Então Java dispõe do tipo lógico, que é um booleano, capaz de assumir valores, né, de true or false, falso ou verdadeiro, que equivalem aí ao status off, né, de desligado, e o estado on de ligado. E deve ser destacado, então eu coloquei aqui, que não existe uma equivalência entre os valores do tipo lógico e valores inteiros, assim como usualmente foi definido na linguagem C e C++. Beleza? Para quem programa C++ e quer vir para o Java, não existe essa equivalência que lá tem e aqui não. E nós temos os tipos de dados string. Em Java, um objeto ele pode assumir o valor null. Uma string é um objeto porque ela pode receber um valor null. String, para quem está vindo do C, você pode guardar vários caracteres dentro dela. Tá? Isso significa que o objeto não está instanciado e não pode ser utilizado quando a gente joga um null dentro. Então, qualquer referência a um objeto com valor null vai gerar uma exceção de runtime. Qual exceção? A famosa null pointer exception. Então, eu vou abrir o meu Eclipse aqui e eu vou criar uma classe teste. Vou deixar essa carrinha de lado. Teste atributos. E vou marcar o public static void main aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer rapidamente todos os tipos que nós temos aqui. Tipos primitivos. Então, a gente pode criar uma variável inteira chamada idade para guardar a idade de uma pessoa. Perfeito. Nós temos uma variável double, que eu posso guardar a altura de uma pessoa. Então, minha altura é 1,94. Assim, eu posso ter uma variável float também, o que diferencia a quantidade de informações dentro, né? Altura f, eu vou chamar aqui, que eu posso jogar 1,94 também.
Eu posso criar uma variável char para pegar o gênero, por exemplo, se é masculino ou feminino. Então, M para masculino. E eu posso criar uma variável string para guardar um nome, por exemplo. Então, o meu nome, Matheus Leandro Ferreira. Ponto e vírgula. Então, todas essas variáveis aqui, com exceção da string, é tipo que a gente chama de tipo primitivo. Faltou o boolean, né? Boolean. Então, aqui o boolean eu posso chamar de, sei lá, ligado, igual a true, por exemplo. Tá? Então, repetindo, todas essas variáveis aqui, com exceção da string, são variáveis primitivas. A string é uma variável de objeto, então ela pode receber null dentro dela. Tá? Toda variável primitiva ela possui a sua correspondência de objeto. Ah, como assim, Matheus? Bom, o int, idade, eu posso ter uma variável que o nome dela é integer, com um I maiúsculo, chamado idade, vou chamar de obj aqui, tá? Que ela vai receber ou uma idade qualquer ou o null dentro, tá? Então, eu transformei a minha primitiva em objeto. O double, por sua vez, eu tenho o double, eu não tenho doubleger, beleza? Altura double. Eu vou chamar de altura objeto para ficar tudo padrão. Então, vou botar 1.94. O float é a mesma coisa, ó, o F maiúsculo. Tá? O char é a mesma coisa, character, com C maiúsculo. O booleano, a mesma coisa, boolean. Tá? Ligado obj, por exemplo, eu posso colocar o null dentro. Então, no Java, esses são os tipos de variáveis que existem. São variáveis, óbvio que existem outros pacotes, outros tipos, né? Por exemplo, a gente tem o Big Decimal, que já é trabalha com valores também, só que é um pacote de bibliotecas diferentes desses tipos convencionais. Então, nós temos os primitivos, nós temos os objetos, e aqui a gente consegue trabalhar com eles, usando estruturas condicionais, if, né, idade for maior do que 18, né? Então, eu quero dar uma mensagem quando a idade for maior que 18. Print ln pode tirar a CNH, por exemplo. Tá? Então, posso usar vários tipos de estruturas condicionais para fazer uso dessas variáveis. Beleza? Espero que tenha dado uma noção também nesse vídeo. Se você gostou, curta e compartilha. Valeu!